Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Quando Jesus começou o seu ministério, alguns dos discípulos de João Batista despertaram um verdadeiro interesse por ele. João Batista, quando Jesus estava passando, indicou: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E alguns desses discípulos de João se animaram e foram atrás de Jesus. E perguntaram para ele: mestre, onde moras? E Jesus deu uma simples resposta: vinde e vede. E eles precisaram ir com Jesus e fez uma experiência para descobrir onde é que Jesus morava, onde é que Jesus vivia. Passaram aquele dia com ele. É verdade que depois esses discípulos de Jesus conviveram durante 3 anos com Jesus. E durante esses 3 anos tiveram oportunidade de descobrir que Jesus não tinha uma morada fixa, não tinha uma casa. Ele mesmo disse, olha, para alguém que tinha interesse de ir atrás dele: as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer uma pedra onde reclinar a sua cabeça. Depois, no contexto da última ceia, Jesus falando com seus discípulos, quando ele dá o mandamento do amor, quando ele dá o mandamento novo, ele vai dizer: olha, se alguém me ama, vai observar os meus mandamentos, o meu Pai o amará, nós voltaremos e faremos nele a nossa morada. A morada de Jesus é o coração do seu discípulo, a morada de Jesus é o coração da sua discípula. E não apenas o seu discípulo e a sua discípula são moradas de Jesus, mas são moradas também do Pai. Porque Jesus já nos disse, né? Eu e o Pai, nós somos um. Ali onde estiver o Pai, vai se encontrar também o Filho, e onde se encontrar o Filho, vai estar presente também o Pai. Nós somos essa habitação de Deus na medida em que nós acolhemos a sua palavra. Estas são as moradas que Jesus fala que quer preparar. O evangelho de hoje é um evangelho muito interessante. Você, quando escuta falar de Tomé, você sabe que a palavra Tomé significa gêmeo, não é? O evangelho de João traduz imediatamente em grego, diz que Tomé é chamado Dídimo, justamente porque Dídimo era a tradução em língua grega daquilo que Tomé significa o gêmeo, não é? O gêmeo é aquele que tem um irmão semelhante a si. Então, no fundo, Tomé é gêmeo seu, Tomé é gêmeo meu. Tomé era gêmeo de todos os outros discípulos. Ele espelhava no fundo aquilo que todos os discípulos são e que muitas vezes não têm a coragem de demonstrar. A fé e a dúvida vão caminhando juntas, não é? Mas quando você ouve falar em Tomé, qual é a palavra o que é que fica por detrás? O que é que fica dentro da sua cabeça? Tomé é aquele que duvida, né? Você, que nem São Tomé, precisa ver para crer. Normalmente a gente liga essa figura a essa dúvida, a essa vontade de poder tocar para poder acreditar. E talvez a gente lembre também aquilo que Jesus disse para ele, uma bem-aventurança. Tomé é bem-aventurado aqueles que acreditam sem precisar ver. Mas tem uma outra palavra também de Jesus, que é uma revelação de Jesus, que nós temos graças a Tomé. O Evangelho segundo São João não é como os chamados evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos, que evangelhos são esses? Você nunca viu? Evangelho sinótico. Sinótico é uma palavra grega, syn, significa com. Ótico vem de ótica, de ver, de visão. São evangelhos que a gente pode ter deles uma única visão. Como a gente tem uma palavra sinônimo, quer dizer, uma palavra que é semelhante à outra, esse syn, ótico, significa que são semelhantes na ótica, no modo de ver. É claro que eles têm diferenças entre eles, mas o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, eles têm muita semelhança, muita similaridade, eles têm uma fonte comum. Narram de formas diferentes em alguns aspectos, mas tem aquela linha, não é? E Marcos é o primeiro desses a ser escrito, e os outros mais ou menos vão trabalhando esse material que era de Marcos e de uma outra fonte que também Marcos se utilizou para contar, para narrar a sua história do Evangelho. João é diferente desses 3 evangelhos, ele tem uma outra característica. Por exemplo, nos chamados evangelhos sinóticos, uma coisa que nós encontramos muito Jesus fazendo é
contando parábolas. No Evangelho segundo João, nós não vamos encontrar Jesus contando parábolas, mas nós vamos ouvir dos lábios de Jesus muitas similitudes, ou seja, muitas comparações. Por exemplo, estamos na quarta semana do tempo da Páscoa e essa semana no domingo se abriu com duas imagens, duas comparações que Jesus fez. Primeiro ele disse que ele era a porta das ovelhas, depois ele disse: eu sou o bom pastor. Então, essas são semelhanças que nós escutamos Jesus dizer, comparações que ele faz. E aí o Evangelho de João tem essas comparações, ao menos 7 afirmações fortes que Jesus diz quem ele é. Ele diz que ele é a porta, ele diz que ele é o bom pastor, ele já nos diz que ele é o pão da vida, ele disse que ele é a vida, né? Portanto a vida eterna, mas tem 7 imagens. No próximo domingo nós vamos ouvir uma outra imagem que ele vai usar, que é dizendo que ele é a verdadeira vinha, ele é a vinha verdadeira. E hoje Jesus diz uma outra coisa que ele é, e que a gente sabe graças a uma pergunta de Tomé. Tomé é aquele aluno que tem coragem de expor a sua ignorância, de revelar aquilo que ele não sabe e dar possibilidade ao mestre de dizer uma coisa nova, de dar um ensinamento novo. A gente deve não ter vergonha de fazer as perguntas da gente. A gente poderia até, em cada leitura da Bíblia que a gente faz, né, depois poder resumir a leitura que a gente faz em uma pergunta. Qual é a pergunta que eu tenho para fazer a Jesus hoje? O que é que ele pode me responder diante da minha ignorância, não é, ali com a sua palavra? Mas às vezes não, a gente prefere fazer a cara do sábio, faz como aquele rapaz que foi comprar um papagaio na feira, né? O homem vendia papagaio e as pessoas compravam os papagaios, e o papagaio falava, belos discursos, muita coisa decorada, muita coisa bonita, às vezes o papagaio também fala coisas que não são boas, então o camarada resolveu enrolar o homem que foi comprar o papagaio e fez: olha, papagaio eu não tenho mais, mas eu tenho aqui uma outra ave que também vale muito e você vai ver que não vai se arrepender de comprar, ela também aprende. Pegou um filhote de coruja e vendeu para o homem. Ele se livrou da coruja que ele tinha e a coruja foi levada para casa. E o homem todos os dias, né, dava as lições à coruja, ensinava a falar. E a coruja, vocês sabem, né, boquinha miúda e um olho muito grande. Quando o homem começava a falar diante da coruja, a coruja regalava o olho e ouvia. A coruja é até o símbolo, né, da filosofia, porque esse animal noturno, esse animal que durante a noite enxerga e abre bem os olhos para poder enxergar, e tem uma boca muito pequena, fala pouco, mas tenta observar muito. Passaram-se anos, aquele homem voltou àquele lugar para vender papagaios e outros passarinhos que ele tinha. Naquele tempo não tinha um Ibama ainda, né? Então aquele homem, quando chegou lá para vender seus animais, viu o homem que ele tinha vendido a coruja, disse: é agora que eu estou feito. O homem se aproximou dele, ele fez: eu comprei aqui um passarinho na sua mão, né? Eu queria um papagaio, o senhor me vendeu um outro aí, a coruja. Ele fez: e aí, já está falando? O homem fez: olha, falar não fala não, mas presta atenção que é uma beleza. Então, né, faz sempre aquela cara. Às vezes a gente é assim, não é? Faz aquela cara de quem está prestando atenção, parece que a gente está entendendo tudo e às vezes está boiando, não é? Não está entendendo absolutamente nada do discurso. Falar em boiando, tinha um certo professor, chamava-se Professor Saboia, e na aula do Professor Saboia, eu dava umas aulas de metafísica, e o pessoal brincava: nas aulas do Professor Saboia, o aluno só boia. Com Jesus não é assim não. E não fica boiando nas aulas dele não, se a gente fizer a pergunta. Se a gente fizer a pergunta correta, se a gente perguntar o que deve ser perguntado, Jesus nos ajuda, Jesus nos dá uma mão, ele esclarece, porque o problema às vezes é da nossa falta de sintonia, é da nossa falta de atenção. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que tu moras? Jesus disse só para eles uma coisa: venham e vejam. Jesus convida-nos a fazer uma experiência com ele, a entrar na intimidade com ele, e é dentro dessa intimidade que a gente pode aprender todas as coisas. O Evangelho de João que nós estamos lendo hoje é o capítulo, já passamos de ontem, né, que estávamos no capítulo 13, estamos no capítulo 14, versículos de 1 a 6, continuamos sempre no mesmo lugar. É o cenáculo, é o clima da última ceia. Jesus está começando aqui o seu discurso de adeuses, de despedidas, está preparando os seus discípulos para aquele momento da sua paixão, da sua morte.
predispondo o coração dos discípulos para a realidade também da ressurreição. E Jesus disse aos discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Diante do que iria acontecer, a paixão, a morte, a cruz, Jesus prepara os seus discípulos para que não fiquem perturbados, para que não se conturbe o coração deles. E o que é necessário é a fé. E Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu teria dito. Então Jesus nos dá essa garantia: na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Os discípulos vão estar ali onde estiver Jesus. Mas como nós já dissemos, e nós vamos ouvir isso mais adiante, esse lugar onde Jesus vai estar, e esse lugar onde é a casa do Pai é o lugar onde existe o amor, porque Deus é amor, e onde existe amor, ali tem Deus. Portanto, esse lugar onde Jesus vai estar é esse coração de discípulo e de discípula que amam o seu mestre, e ali Jesus faz essa morada que é dele e que é morada do seu Pai também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Ora, Jesus já tinha convidado os discípulos, já desde o início do Evangelho de João: venham, vejam. O caminho Jesus já tinha feito com cada uma e com cada um deles. Mas Tomé toma a palavra em nome dos outros e diz: Senhor, nós não sabemos onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus então dá uma resposta, que é aquilo que eu dizia a você no início da meditação. A gente nunca relaciona que essa resposta que Jesus deu também está relacionada a Tomé. Graças a Tomé, a capacidade que ele teve de se expor em nome de todos os outros, Jesus nos fez essa belíssima comparação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por Jesus que a gente vai ao Pai, é por Jesus que a gente vai ao Pai, e é por Jesus que o Pai faz em nós a sua verdadeira morada. É por Jesus que o Pai passa a habitar dentro de nós. É mais do que simplesmente a gente ser arrancados de um lugar e ser levado para um outro, é que Jesus e o Pai, através desse amor dele derramado em nossos corações, passa a fazer de cada uma e de cada um de nós a verdadeira morada do Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é esse caminho que nos leva ao Pai, e Jesus é esse caminho pelo qual o Pai desce e vem morar no nosso coração. É Ele que estabelece o nosso coração como morada, como habitação de Deus mesmo. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Mas, minha amiga, nesse caminho que é Jesus, Jesus é a estrada, Jesus é o caminho. E uma estrada muitas vezes precisa das placas, precisa ser sinalizada. Uma boa sinalização é tudo. Eu me lembro que uma vez, tem ali tem uma estrada que foi refeita entre a BR-101 para chegar a Ilhéus, passando por Uruçuca, e não foi refeita a estrada, e tem uma estrada que ia ali no meio de matas, etc. As pessoas começavam a correr muito naquela estrada, e colocaram placas na estrada, e tinha uma que estava escrita assim: acredite na sinalização, porque a estrada dizia reduz a velocidade, dizia tem uma curva ali, mas tem gente que, como achava que conhecia a estrada, mesmo depois dela ter sido reformada, mudado um pouco, queria fazer por conta própria e não acreditava na sinalização. E aí Dom Tepe, que era o bispo de Ilhéus, eu me lembro de uma pregação que ele fez justamente enfatizando muito isso, dizendo acredite na sinalização, e ele transformou aquilo dizendo acredite na evangelização. A estrada é Jesus e o evangelho é o caminho, são as placas que nós encontramos nessa estrada. Hoje é sexta-feira, e uma das placas que nós encontramos nessa estrada se chama cruz.
A nossa estrada é uma estrada sinalizada pela cruz. E o que é cruz que nós lembramos a cada sexta-feira, o sacrifício de Jesus na cruz? O que é que essa cruz diz para nós? Diz que você é amada por Deus, que você é amado por Deus, que o Filho de Deus nos amou loucamente e se entregou por nós. São as coisas que a gente precisa acreditar seguindo essa estrada. Que Jesus não nos leva por um caminho de ignorância, mas que essa estrada é um caminho de luz, é um caminho luminoso que o Senhor nos oferta. No dia de hoje, agradeçamos a Jesus porque Ele nos conduz, agradeçamos porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O caminho é Jesus mesmo, não devemos sair procurando outras coisas. Ele também é verdade, não é um caminho mentiroso, mas é sobretudo um caminho que é vida, que supõe uma relação pessoal e uma entrega, um cultivo. Aquilo que nós dizíamos logo no início, Jesus convida, venham e vejam. É preciso que se estabeleça uma comunhão de vida com Jesus. E na medida que existe essa comunhão de vida com Jesus, aí sim a gente vai aprender sempre quem é Ele e nós vamos segui-lo pelos caminhos por onde Ele vai nos conduzir, tomando-nos pela mão. Sobre você, minha amiga, meu amigo, vem a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a você que acompanhou até agora essa nossa meditação. Curta esse nosso vídeo que nós vamos salvar aqui no IGTV do nosso Instagram. Vamos recuperar esse vídeo daqui a pouco também, salvá-lo lá no nosso canal Boa Notícia, no YouTube. Curta o nosso vídeo, seja num lugar, seja no outro. Divulgue, compartilhe esses vídeos e se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui, siga essa nossa página e ajude também a gente a proclamar que Jesus, Ele é o nosso mestre, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele encontre espaço no seu coração e Ele faça de você uma morada para Deus. Uma abençoada sexta-feira para você, minha amiga, meu amigo.